Oi, pessoal, bem-vindos à nossa aula. Hoje nós trabalharemos com a projeção, de cortes anatômicos de alguns órgãos vegetais e para que possamos, a partir das micrografias, dessas fotos de lâminas temporárias de cortes vegetais, analisarmos a constituição de alguns de seus tecidos. Então, aqui a gente tem um corte transversal de folha de Tradescantia. É uma folhinha roxa, muito presente em praças, jardins, como ornamental. E o corte transversal é aquele que é perpendicular ao maior eixo do órgão. Então, você tem um órgão, se você fizer um corte ao longo do maior eixo dele, é longitudinal. Se você fizer atravessando esse corte perpendicular ao maior eixo, ele é transversal. Então, aqui a gente tem um corte transversal dessa folha, que é a folha de Tradescantia. Qual seria o tecido apontado pela seta 1? Pode mostrar a imagem? Ah, desculpa. Eu não compartilhei o... Não, está compartilhado, né? Vocês não estão visualizando, não, pessoal? A projeção? Eu estou. E agora, sim. o aluno que falou que não Tá. estava vendo a imagem, apareceu para você? Não está aparecendo a imagem da lâmina. O que você está visualizando na tela, por favor? O slide de explicação, protoderme, esse Deve- mecanismo fundamental, mas o slide das lâminas, das imagens, não. Tá, eu vou parar o compartilhamento e colocar de novo, porque provavelmente a sua tela aí travou, tá? Vamos ver se melhora. E agora, apareceu? Agora sim. Qual seria o tecido apontado pela seta 1, pessoal? É a epiderme? Epiderme. Como é uma epiderme de folha, é um corte, É um órgão dorso-ventralmente achatado. Aqui a gente tem a distinção entre um tecido de revestimento na parte superior e um na parte inferior, tá? Então aqui a gente teria a epiderme superior, que a gente chama de adaxial, e aqui a gente teria a epiderme inferior ou abaxial. Eu vou escrever o nome de cada um desses tecidos dando um gabarito, tá? Vamos só identificar primeiro na figura. A seta 2, em que aparece um tecido ali meio enegrecido, mas na verdade ele é esverdeado, é um verde bem escuro, tá? Voltado para a realização de fotossíntese para folha. Que tecido seria esse? Tecido que realiza... Oi? É parênquima o nome? Parênquima. Qual parênquima? De reserva, de preenchimento ou clorofiliano? Tecido rico em clorofila, verde, presente em folha, com a função de realizar fotossíntese, o clorofiliano, tá? Aqui a gente tem um outro parênquima, mas aqui no caso já é um parênquima de reserva ou armazenamento. Toda vez que você vê essas células muito volumosas, significa que o vacúolo está repleto de água, então é um parênquima de reserva aquífero. Por último, eu já havia dito, a epiderme inferior ou axial. Então, tecido 1, epiderme superior ou adaxial. Depois, nós teremos o parênquima clorofiliano. Em algumas folhas, pessoal, que a gente fala de monocotiledôneas, lembra? Aquelas folhas alongadas com nervuras paralelas, geralmente o parênquima clorofiliano não se distingue, não o classifica em palissático ou lacunoso. A gente vai ver folhas que sim, aqui no caso não, tá? É só parênquima clorofiliano mesmo. O 3 é outro parênquima, mas é um parênquima de reserva aquífero. E o 4
é a epiderme inferior. Tecnicamente, a gente chama de abaxial. Professor, esse parênquima clorofiliano, ele é esse mesmo amilífero? Não, o parênquima amilífero não é um parênquima clorofiliano. O parênquima amilífero, ele entra na classificação de parênquima de reserva também, armazenamento de substância. É a mesma classe do aquífero. Então, o parênquima de reserva aquífero armazena água, o amilífero armazena amido e o aerífero armazena ar. A gente vai ver o amilífero em lâminas hoje, tá? Ele está muito presente em tecidos de reserva, órgãos, né, de reserva de amido. Então, em alguns tubérculos, em algumas raízes, em algumas sementes, em alguns frutos, como a banana, por exemplo, tá? Tá bom, obrigada. Aqui a gente já tem um corte transversal, também Professor, permitido no maior eixo, pois não? tem como voltar nos slides, tá? Dos nomes, por favor? Para mim anotar aqui os nomes. É esses ou não? Aquele outro? Esse aqui? Não, isso mesmo. É. Não, o outro. Esse. Ah, o O outro? outro. Esse. Isso. Ok. Só um minutinho. Uhum. Nessa lâmina 2, pessoal, a gente tem um corte transversal de pecíolo. Então, é um corte também perpendicular ao maior eixo do órgão. O pecíolo é o raminho que sustenta a folha a partir do caule. É muito comum a gente fazer corte em pecíolo para identificar os tecidos do caule daquela planta, porque às vezes o caule ele é lenhoso, lignificado, rígido, e o pecíolo tem a mesma constituição do caule, mas em uma proporção menor, tá? A gente tem células em menor quantidade e que permite ser observado numa lâmina de um microscópio, tá? Aqui nós temos alguns tecidos e estruturas interessantes, tá? Primeiro, esse tecido apontado pela seta 1. Que tecido seria esse? Geralmente, esses tecidos que revestem externamente o órgão sempre vai ser um tecido de revestimento, né? E o tecido de revestimento a gente viu que é quem? A epiderme, né? Aqui no caso a gente não classifica ela em epiderme superior, como na seta 1, e epiderme inferior, como na seta 4, né? Ou epiderme adaxial e abaxial, porque não é folha. Folha é dorsoventralmente achatado. Pecíolo, caule e raiz, como é um órgão cilíndrico, essa epiderme ela é contínua, né? E aí não tem como a gente fazer essa distinção, qual que é a parte superior ou qual que seria uma parte inferior, né? Então é apenas epiderme e ela é formada por uma única camada de células, tá vendo? Então ela é uma epiderme unisseriada. E aqui, de forma muito característica, a gente vê dois anexos da epiderme. Um parecendo um pelo microscópio, né? Cilíndrico, alongado, por vezes ele tem extremidades afiladas, não é o caso aqui. São pelinhos mesmo, geralmente de uma perda de água por evaporação, que é o trinetor. E quando a gente tem um pedúnculo e uma cabeça, né, o pedúnculo sustentando uma cabeça globosa, geralmente essa estrutura está produzindo e armazenando secreção. É um tricoma secretor ou glandular, tá? Nessa lâmina 2, a gente vê uma epiderme constituída por uma única camada de células, um tricoma tector, né? Uma secretora ou glandular.
Aqui nós temos um corte paradérmico. Então a gente falou de corte transversal. O que seria o corte paradérmico? Ele é paralelo à superfície superficial. Só tem como eu fazer esse corte em folha, tá? Aqui é um corte paradérmico na epiderme inferior, ó, abaxial. O que seria esse corte paradérmico? É quando você coloca a folha assim, envolvendo, por exemplo, o dedo indicador, e você vem com a lâmina de barbear e retira ali só uma cicatriz, só uma superfície da epiderme, bem fino o corte, tá? E aí, na folha, por ter essas células epidérmicas muito justapostas, aderidas umas às outras, porque a epiderme exerce uma função de barreira física extremamente importante, impedindo a penetração de substâncias e micro-organismos patogênicos, essa justaposição, essa junção dessas células, ela é tão eficiente que nem gases atravessam, nem substâncias gasosas atravessam essa epiderme. Então, para que o gás carbônico penetre no interior da folha, o parênquima clorofiliano realize fotossíntese, para que a planta transpire, para que ela libere oxigênio para o meio externo, você tem uma estrutura formada por duas células em formato de grão de feijão ou reniforme, que são as células guarda, circundando uma abertura central, que é o ostíolo poro ou fenda, tá? E envolvendo as células guarda, a gente tem as células subsidiárias ou companheiras, numa estrutura, num complexo que a gente chama de estômato, ou complexo estomático, tá? Que seria essa estrutura aqui. Então, nas folhas, para permitir troca gasosa entre a planta e o meio ambiente, você tem duas células em formato de grão de feijão ou reniforme, que são as células guarda, né? Delimitando uma abertura chamada de ostíolo poro ou fenda, e envolvendo essas células guarda, a gente tem as células subsidiárias ou companheiras. Essa estrutura toda forma um complexo que a gente chama de complexo estomático ou estômato, né? Então, aqui nessa lâmina 3, essa estrutura circundada representa um estômato. Você vai encontrar vários deles num corte de folha, tá? Na nossa aula prática, a gente vai fazer corte de folha para vocês verem esses estômatos. Novamente, um corte transversal de folha, né? Feito perpendicularmente ao maior eixo do órgão. Aqui a gente vai ter diversas estruturas, né? Percebemos aqui, pela constituição celular, que a seta 2 trata-se de um tecido, né? Como é o tecido mais externo, geralmente esse tecido é um tecido de revestimento, como vocês podem observar aqui. Entretanto, sobre esse tecido de revestimento, que é a seta 1, vejam vocês que a gente tem uma camada ali de não celular. Tanto é que ela é contínua, tá vendo? É uma camada de substâncias que impermeabiliza essa epiderme, só que ela não é formada por células, tanto é que ela é contínua. É uma camada lipídica, tá? Formada de cutina e cera, chamada de cutícula. Por quê? Porque por meio do ostíolo poro ou fenda, eles perdem muita água. Então, para diminuir a perda de água por evaporação, você tem impregnação dessa camada lipídica de cutina e cera, que veda esses estômatos, tá? Isso aqui são estômatos, ó, visto em corte transversal. Agora, se eu fizer o corte paradérmico, o corte paradérmico seria assim, ó, a lâmina vem e faz um corte aqui, ó. Ele é aqui, assim, paralelo à superfície superficial, mas ele não aprofunda, ele é bem superficial. Aí você visualiza o estômato assim. Em corte transversal, você visualiza essas aberturas assim. E aí, geralmente, é importante impregnar a cutícula para vedar esses estômatos, tá? Então, o número 1 é a cutícula, formada por cutina e cera, substâncias lipídicas, né, que não têm afinidade por água, diminui a perda de água por evaporação, retendo a água no interior do órgão. A 2 é uma epiderme superior ou adaxial. Aqui já é aquele tipo de folha em que os parênquimas clorofilianos são divididos em palissádico e lacunoso. Aqui é um parênquima clorofiliano homogêneo. A gente não distinguia ele, né? Aqui nessa seta 2, a gente não distingue, tá vendo? Não tem como distinguir em palissádico e lacunoso.
Monocotiledôneas geralmente são assim, aquelas folhas alongadas com nervuras paralelas, igual das gramíneas, cana-de-açúcar, bambu, lírio, milho. Aí a gente só tem parênquima clorofiliano. Agora, em dicotiledôneas, que é o caso dessa Nerium oleander, que é a folhinha de uma planta conhecida como espirradeira, tá? Você tem essa distinção entre parênquima clorofiliano, palissático e lacunoso. Você diferencia como o palissático, que é essa chave 3, são células prismáticas colunares alongadas, dispostas perpendicularmente à epiderme, com poucos espaços intercelulares, e elas são muito ricas em cloroplasto, que geralmente a incidência de luz solar é aqui, pela epiderme superior, e ele está mais próximo da epiderme superior. Agora, essas células irregularmente arredondadas, elas não são colunares, alongadas e prismáticas, tá vendo? Elas são isodiamétricas, elas são irregularmente arredondadas, com numerosos espaços intercelulares, lacunas. É o parênquima clorofiliano lacunoso, por causa dessas lacunas, ou esponjoso, né? Isso facilita a difusão dos gases, tá? Para ocorrer a fotossíntese. Só que ela é mais pobre em clorofila. O tecido de revestimento inferior, a epiderme abaxial, e as aberturas que vão permitir troca gasosa entre a planta e o meio ambiente, que são os estômatos, tá? O número 1 é uma camada lipídica formada de cutina e cera, cuja função é diminuir a perda de água por evaporação, chamada de cutícula, né? 2 é a epiderme superior axial. 3 é o parênquima clorofiliano, palissádico, né? Disposto perpendicularmente à epiderme, aquelas células alongadas, colunares, prismáticas, ricas em cloroplastos, com poucos espaços intercelulares entre si. O 4 já é também um parênquima clorofiliano, pobre em cloroplastos, mas ainda assim é clorofiliano, com numerosos espaços intercelulares entre si, e as células têm um formato irregularmente arredondado, né? Isodiamétricas. Parênquima clorofiliano, lacunoso ou esponjoso. A gente tem o tecido de revestimento inferior. E nós temos as aberturas que permitem troca gasosa entre a planta e o meio ambiente, que são os estômagos. Então, esse é o gabarito desta lâmina. Folha da espirradeira. Corte transversal também de uma outra folha, tá? Aqui a gente também tem a impregnação dessa camada de cutina e cera lipídica, diminuindo a perda de água por evaporação, representado pela seta 1. Depois a gente tem, né, novamente, uma epiderme aqui, superior, né, ou adaxial. Essa aqui seria a epiderme inferior ou abaxial. Além disso, novamente, nós temos aqui aquela distinção, da mesma forma que nessa folha, entre o parênquima clorofiliano palissádico e o lacunoso ou esponjoso. Então, vocês podem observar células colunares, prismáticas, alongadas, dispostas perpendicularmente à epiderme, com poucos espaços intercelulares, ricas em cloroplastos, parênquima clorofiliano palissádico. Células irregularmente arredondadas, numerosos espaços intercelulares entre si, pobres em cloroplastos, parênquima clorofiliano lacunoso ou esponjoso, tá? Aqui o corte pegou um pedaço da nervura da folha. E na nervura é onde a gente encontra os tecidos condutores, o xilema e o floema, tá? O xilema é sempre esses mais voltados para o lado interno, né? E com células de diâmetro maior. Porque no xilema o transporte é feito da raiz até chegar aqui na folha, contra a força da gravidade. O floema
que já seria a seta 6, as células têm diâmetro menor, e como o transporte de seiva aqui elaborada é da folha em direção à raiz, a favor da força da gravidade, as células podem ter um diâmetro que menor. E geralmente a quantidade de células do xilema, geralmente, nem sempre, é maior do que a do floema. Toda vez que você vê essas célulazinhas assim, muito próximas umas às outras e de constituição e formato muito semelhante, elas estão apenas ali preenchendo, é um parênquima de preenchimento, tá? Isso, o gabarito está certinho. Aqui, pessoal, são micrografias, né, fotomicroscópio óptico do corte transversal do tubérculo da batatinha, tá? Solanum tuberoso. O tubérculo da batatinha, o cotilédone do feijão, a banana, a raiz da mandioca, são órgãos muito ricos, né, no tecido, ou muito ricos na substância de reserva das plantas, que é o amido, e esses grânulos de amido são armazenados em células de um tecido, que é um parênquima de reserva amilífero, tá? Tecido parenquimático de reserva amilífero. E, curiosamente, esse tecido só é visualizado se ele for corado, tá? Com um reagente, que é o Lugol, que é uma solução de iodo iodetada, e o iodo se complexa com as moléculas de amilose e amilopectina do amido e evidencia a sua presença pelo desenvolvimento dessa coloração azul arroxeada, tá? Então aqui a gente tem todas essas micrografias, né? Aqui com uma aproximação maior, mostrando o grânulo de amido, com as suas estriações, né? O parênquima de reserva amilífera. Isso aqui é o corte transversal no caule de uma plantinha, muito utilizado em ornamentações de aquário. É uma plantinha aquática. Você encontra aí nesses locais de venda de acessórios, aquários, peixes, né? Que é a chamada elódia, tá? Curiosamente, por ser uma planta aquática, quando você faz o corte e a coloração do seu caule e leva ao microscópio, você claramente evidencia essas lacunas, tá? Que são repletas de ar. E circundando essas lacunas, você tem as células do tecido, né, de reserva característico de planta aquática. Na folhinha da Vitória Regia, se você fizer isso, você vai ver essas mesmas estruturas, tá? Que é o parênquima de reserva aerífero, porque armazena ar, tá? Então, a seta 1, as lacunas com ar. Ali, as células do parênquima de reserva aerífero que se organizam formando essas lacunas, né? E aqui no centro a gente tem os tecidos vasculares, né, os tecidos condutores. Essas de célula maior sempre xilema e as células menores o floema.
E aqui a gente tem um corte transversal no caule do cordão de Frade, tá? Leonotis nepetifolia. Que a gente vai ter várias estruturas. Pela seta 1, aquele anexo da epiderme, na forma de pelos microscópicos, cilíndricos alongados, que estão presentes, diminuindo a perda de água por evaporação, que são os tricomas tectores. Seta 2, tecido de revestimento, camada de células mais externa do órgão, constituída por uma única camada de células, epiderme uniceriada. Seta 3 e seta 4 são tecidos diferentes. Vejam vocês que o formato dessas células é muito semelhante aos dessa aqui, né? Todas muito próximas umas às outras, essas células de morfologia muito semelhante, fazendo com que o órgão seja maciçamente constituído por células. Então, são parênquimas de preenchimento, tá? Geralmente, abaixo da epiderme, na camada periférica, ao redor de todo o órgão, em caule e raiz, é muito comum você ver essas células que as suas paredes se coram mais intensamente. Geralmente é o espessamento dessa parede com celulose, ou por vezes até com lignina, que dá essa coloração mais evidente. As células têm um diâmetro menor em relação aos parênquimas de preenchimento, né? E é um tecido de sustentação, no caso o colênquima aqui, tá? O 4, a seta 4 e a seta 7, a seta 4 e a 7, elas apontam para um parênquima de preenchimento. Quando é no centro, é um parênquima de preenchimento medular. Quando é na periferia, assim, antes dos tecidos vasculares, é o parênquima de preenchimento cortical, tá? As células de diâmetro maior, geralmente mais voltadas para o lado... As células de diâmetro menor, mais voltadas para o lado externo e condutores de seiva, geralmente é o floema. Aquelas mais voltadas para o lado interno e de diâmetro maior, xilema, de novo, por causa daquela questão de que o xilema tem que transportar a seiva contra a força da gravidade. Então, por isso que as células são de diâmetro maior. E no floema é a favor da força da gravidade. Então, essas células aqui, elas vieram da raiz. Esses tecidos condutores, suas células se encaixam, como se fossem canudinhos, que vai da raiz, passa pelo caule e esse xilema chega lá na folha, com água, minerais. Aí lá na folha, o gás carbônico, essa água, são submetidos ao processo da fotossíntese, aí o alimento passa para dentro do floema. Aí o floema vai transportar isso da raiz, passar pelo caule, aí o floema vai transportar isso da folha, passar pelo caule até chegar na raiz. Só que aí o transporte é descendente, a favor da força da gravidade. Então as células têm diâmetro menor, tá? Tem de preenchimento medular, A7. Bom, pessoal, é isso, né? Nós veremos uma quantidade maior de tecidos em aula prática no laboratório com cortes de outros órgãos vegetais, de outras espécies, que não essas que eu projetei aqui para vocês em lâmina, tá? Na avaliação,
o que vai ser cobrado em relação à constituição desse tecido são apenas dessas 8 lâminas, tá? Que vai ser cobrado, que vocês tenham o gabarito para estudar quando vocês quiserem. Inclusive, isso vai fazer parte das questões discursivas da nossa avaliação. Tem os slides aí, né? De citologia e histologia vegetal como material de suporte para que você possa ler e estudar. E tem o livro também da unidade 2 falando a respeito disso, que não tem muitas figuras ou quase nenhuma, mas você complementa o que está escrito lá com as figuras que eu coloquei aqui nesse slide. Como eu disse para vocês, na aula da semana que vem, a gente não vai ficar com anatomia interna, né? Então, semana que vem a gente fala da morfologia externa e da classificação dos órgãos vegetativos, raiz, caule e folha, e depois dos órgãos reprodutivos, flor, fruto e as sementes, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida, algum questionamento? Acho que ficou tudo muito bem explicado, professor. Tá ok, então, pessoal. No nosso combinado, eu vou postar a gravação assim que eu fizer o download dela, no mais tardar até amanhã. O áudio de vocês está um pouco instável, né? Amanhã já deve aparecer para vocês. E bom resto de semana, fiquem com Deus, se cuidem e a gente se encontra quarta-feira que vem, às 19 horas.